Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá para começar o nosso primeiro dia de aula? Olha só, nós vamos estudar hoje o primeiro caderno de atividades, tá? Do quarto ano. Aí vocês vão colocar aqui o nome do aluno e o nome do professor, tá? Aqui a gente tem, né, falando que é a partir de março de 2021 e vamos seguir. Aqui vai ter umas orientações, né, aos papais, às mamães, sobre os estudos não presenciais, tá? Olha só, eu gostaria de falar com vocês que, assim, o tanto que a gente dedica nos estudos na infância e na adolescência, né, vai determinar a vida profissional que a gente vai ter, né? Uma criança que vai dedicar mais tempo para estudar, que vai ser mais cuidadosa em ler, em olhar significados de palavras, tá? Ela vai ter uma maior facilidade mais para frente na escola, né? Vai poder escolher de repente um curso que seja mais elaborado, não é? Vai estar mais apto a passar no vestibular, não é? Então, quando hoje a gente estuda, a gente precisa levar bastante a sério essa fase das nossas vidas, tá? No caso das suas vidas, né? Eu já tive infância, eu já tive adolescência, agora eu estou na fase adulta, não é? E aqui fala o seguinte, que considerando o cumprimento do calendário escolar, visando a garantia do direito de ensino e aprendizagem do seu filho, a gente preparou, né, esse plano de estudo tutorado, né? E essas atividades, elas vão ser realizadas em casa pela criança, tá? Vale lembrar que o cumprimento dessas atividades é obrigatório, né? Então, vamos tentar marcar aqui. Aqui, ó, tem a palavrinha obrigatória e a palavrinha está escrita em negrito, tá? Porque na medida em que a criança faz essas atividades, né, ela vai estar contabilizando a carga horária para passar de ano, né? Que nem foi o ano passado, tá? Então ele fala aqui, ó, é de suma importância, né? Então, ó, vamos ver o que é suma. Então, assim, a gente precisa de trabalhar muito essa questão da significação de palavras, né? Vou tentar entrar aqui para a gente poder ver o significado da palavrinha suma. Suma, significado, olha lá, já apareceu ali. É a resumo, é a soma. Olha que interessante. Aí a gente volta lá e olha, ó. Assim é de importância, de suma importância. Não gostei desse significado. Vamos ver outro? Vamos lá. Vamos ver sinônimos. Ali, ó, esse aqui foi melhor, ó. Essência, né? Substancial. Então, olha só. Porque a gente precisa de ter uma compreensão ampla dos textos que a gente lê, né? Não dá simplesmente para ler, passar por cima, né? Porque aí, quando a gente não conhece as palavras, aí a gente vai ter dificuldade de compreender e interpretar o texto. E no caso de uma questão de matemática, a gente vai ter dificuldade de interpretar a questão de matemática. Eu tive um professor, ele dizia que na verdade a matemática é pura interpretação de texto, ou seja, se você interpreta o texto bem, você consegue resolver as questões. Se você não interpreta o texto bem, você vai ter dificuldades, tá?
Então, aqui, ó, voltando no significado de suma, né? Ele fala aqui, ó, é essência, né? Então, vamos ver. Assim, é essencial que, né, as atividades sejam realizadas com o máximo de cuidado pela criança e sempre com a supervisão de um adulto, tá? E esse caderno, ele vai ser entregue dia 12/3 para gente corrigir, né? E validar a carga horária. Depois aqui, ó. Para facilitar e organizar a rotina de estudos em casa, segue o cronograma com os dias letivos referentes ao mês de março. Ó, a gente vai estar estudando dia 1º, 2, dia 3, 4, 5. Depois, dia 8, 9, 10, 11, 12. 12 é o dia da entrega do apostila. Aqui, ó, a gente vai fazer a tutoria, né, via WhatsApp. Os grupos, no caso, já estão montados. E qualquer dúvida, se você não foi adicionado no grupo até o momento, a gente quer que você entre em contato com a escola. No meu caso, né? No nosso caso, é nesse número de telefone que tá aqui, ó, tá? Escola Municipal Vereador José Vilhena. A gente vai estar fazendo orientação de 13 às 17h15, né? Considerando o nosso horário de trabalho como se fosse no presencial, tá? E aí eu agradeço, né, que o empenho, a parceria, né, pois a gente sabe que a gente vai ter muitos desafios, mas que juntos, a escola, a família, a gente vai vencer de forma interessante esse momento histórico que a gente está vivendo, tá? Então é isso. Seguindo, a gente tem aqui, ó, o plano de estudo tutorado, né? 4º ano, ensino fundamental. Esse nosso material ele serve para o ensino regular, ele serve para o ensino integral e serve também para essa sigla aqui que eu ainda não sei o que quer dizer. Depois eu vou procurar saber, tá? Aqui a gente tem a figura. A gente está trabalhando aqui, ó, a educação de Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. A Undime é a prova, né? O que é a Undime? É a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. É o que representa a gente, né? Professores, dirigentes da educação. Seguindo, a gente tem o sumário, lá, língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, história, educação física. Ó, o plano de estudo tutorado língua portuguesa do 4º ano vai falar o seguinte: semanas 1 a 4. A gente vai estudar todos os campos de atuação e a práticas de linguagem, a análise linguística, semiótica, que é a ortografização, a leitura e escuta, compartilhada e autônoma, né? Hoje o foco nosso é que a criança saiba ler bem, saiba escutar, né? E na medida em que ele desenvolve, ele vai poder ser um ser autônomo, né? Ser um cidadão autônomo. Objetos de conhecimento, a construção do sistema alfabético e de ortografia. Temos a pontuação, segmentação de palavras, classificação de palavras por meio de sílabas, estratégia de leitura. Vamos ter decodificação, fluência de leitura, morfologia. É sempre bom vocês estarem lendo essa introdução para ter mais consciência do que a gente está estudando, sabe? Igual esses códigos aqui, ó. Quando a Damares estudou, não tinha esses códigos, isso é novo, sabe? E a Damares acha muito bacana, porque olha só, por meio do código a gente comunica uma informação, não é? Olha só, esse código ele vai falar que a gente está no ensino fundamental, no
terceiro ano. Deixa-me ver aqui, tá? Vai continuar a... É isso mesmo, crianças. A gente está no início do ano, então a gente faz uma... recupera um pouquinho das aprendizagens do terceiro ano, tá? Para a partir daí a gente seguir com as aprendizagens direcionadas ao quarto ano. Então ele fala aqui, ó, que a gente deve ler e escrever corretamente as palavras com sílabas CV, V, CVC. Isso aqui é, ó, consoante, vogal, depois vogal, consoante, vogal, consoante, 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 vogal, vogal, consoante, vogal, vogal, consoante, vogal, vogal. E a gente vai identificar que existem vogais em todas as sílabas, tá? Então, quando vocês forem montar as palavras, as frases que a gente vai pedir, né, de repente os pequenos textos, vocês vão estar sempre ligados nessa questão aqui da formação de sílabas, né? Porque se as palavras estão escritas corretamente, a gente vai conseguir ter uma fluência na leitura, né? A partir do momento que a gente não escreve corretamente as sílabas, então a gente vai ter problema na leitura, né? A leitura não vai fluir, né? E um dos itens aqui a gente trabalha é a questão da fluência da leitura, tá vendo? A leitura ela precisa fluir, né? Ela precisa ser uma leitura gostosa, agradável, tá? Depois a gente tem a outra habilidade que fala identificar a função na leitura e usar na escrita, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e em diálogos, discurso direto, dois pontos e travessão. A gente precisa sempre estar atento aos pontos final, de interrogação, exclamação, diálogo. A gente até fez atividades, né, sobre dois pontos, travessão, enfim. Quando a gente fala uma frase, a Damares adora estar com vocês. Aí vocês vão colocar no final da frase um ponto final. Agora a Damares pode falar assim, as crianças gostam da escola? Então a gente vai usar o ponto de interrogação, tá? Aprender é muito divertido. Aí a gente vai usar o ponto de exclamação, tá bom? E no caso do discurso direto, é quando a Damares fala assim, ó, crianças, vamos estudar? Dois pontos, aí vocês vão responder, né? Vamos sim, professora, tá? Depois a gente tem aqui, ó, a gente identifica o número de sílabas de sílabas de palavras. A gente classifica elas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, né? Que é o conceito assim, ó, mono significa uma sílaba, dissílabas, duas sílabas, trissílabas, três sílabas e polissílabas, mais de três sílabas, tá? Então, vocês têm que saber que essa partinha aqui da palavra, ó, mono, significa um, né? E di, dois, tri, três, e poli, mais de três. A gente vai localizar informações explícitas em textos, né? Então, se eu fiz uma leitura, é o mínimo esperado, né? Eu preciso de localizar essas informações explícitas no texto, tá? Eu vou inferir informações implícitas nos textos lidos. Se você não conhece a palavra inferir, é só a gente procurar na internet, tá? Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, inferir. Isso é bom a criança já ir acostumando a olhar o significado das palavras, porque no futuro facilita a vida dela para escrever redações, sabe? Então, quando a gente estuda hoje, a gente tem que estar preocupado que a gente possa fazer um estudo de qualidade para no futuro a gente conseguir ter uma bagagem melhor para atender
os estudos que vêm pela frente, tá? Lá ele fala assim, ó, deduzir com raciocínios, compreender, alcançar, concluir. Então, vamos voltar lá no nosso PDF. Aqui ele fala, ó, a gente vai concluir informações implícitas nos textos lidos, né? Porque todo texto passa uma mensagem, tá? Então, a gente vai concluir alguma coisa a respeito dessa informação que está ali naquele texto, não é? E nas questões matemáticas, que não deixam de ser um texto, também a gente vai estar concluindo a respeito daquilo, né? Daquela leitura que a gente fez. A gente vai concluir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos com base no contexto da frase ou do texto, tá? Depois, a gente vai ler e compreender silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado, tá? Então, aqui, ó, ele fala que a gente tem que compreender, né, o texto lendo silenciosamente e depois em voz alta, com autonomia e fluência. Por exemplo, um bebê até 2 anos, ele não tem autonomia, né? Ele depende da gente o tempo todo. A gente tem que cuidar, o adulto, né? Tem que cuidar, tem que dar mamadeira, tem que trocar fralda, enfim. Aí, quando ele faz 2 anos, aí ele passa pela fase da heteronomia. Ele ainda não, ele depende do adulto ali cuidando, orientando, né? E vocês estão nessa fase da heteronomia, tá? E o nosso objetivo é trabalhar com a melhor qualidade possível essa fase da heteronomia, para a partir dos 12 anos vocês começarem a ter autonomia, quer dizer, vocês vão estar fazendo as coisas com maior desenvoltura, tá? Então, essa fase que vocês estão é uma fase de aprendizagem. Vocês têm que aprender, 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 tá? E, naturalmente, buscar colocar em prática o que vocês aprendem, né? Porque não faz sentido vocês ler os textos, aprender e fazer as atividades e não colocar em prática, né? Fica em vão o processo, né? Aqui ele fala o seguinte, ó, identificar a sílaba tônica em palavras e classificar em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, a gente está fazendo um retorno aos conteúdos que a gente estudou ano passado, né? Vocês podem observar isso. O que não quer dizer que esses assuntos eles vão sair de cena, né? Na verdade, a gente vai aperfeiçoar, a gente vai aprofundar algo mais, vai dar mais conteúdos além dos que foram dados no ano passado. Agora a gente está só lendo, quer dizer, revendo esses conceitos, né? A gente sabe que a oxítona é quando a palavra tem a sílaba forte na última sílaba, a paroxítona na segunda e a proparoxítona na terceira. Aqui a gente identifica e diferencia em textos substantivos e verbos e suas funções na oração. Olha, então aqui, ó, a gente vai estar aprendendo sobre essas questões aqui, ó, agente, ação, objeto da ação, tá? Aqui a gente vai ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas, o C e o QU, o G, o GU, R e RR, S, SS, o O e não o O e o E e não I. Em sílaba átona, em final de palavra e com marca de nasalidade, tio, M e N. Então, aqui a gente tem as sílabas fracas, né? Ó, vamos lá. Ler e escrever corretamente palavras com os dígrafos, lhá, nha, aliás, LH, NH, CH. Por exemplo, chá, por exemplo, galinha e, por exemplo, galho da árvore. E a gente vai identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Então, assim, ó, é muito importante essa questão da leitura, né, de textos. E a gente vai identificar a ideia central do texto, demonstrando essa compreensão global, né? É tão bom quando a gente sabe fazer alguma coisa, não é? É gratificante, né? Quando a gente estuda e aprende e coloca em prática. Porque é muito triste quando a gente não sabe fazer as coisas, não é verdade? Eu, pelo menos, acho isso, sabe?
Então, vamos lá, ó. Conteúdos relacionados. A gente vai estar trabalhando a construção do sistema alfabético, pontuação e entonação expressiva nos textos. Então, a pontuação é que nos dá esse entonação do texto, tá? A gente vai segmentar e classificar palavras por número de sílabas, a inferência, quer dizer, o que a gente conclui de alguma coisa que a gente leu. A gente vai ler e interpretar texto, desenvolver fluência leitora. E a Damaris está até fazendo um curso sobre essa questão de fluir ou não a leitura, tá? A gente vai segmentar palavras baseado na tonicidade, né, do quanto ela é mais forte ou menos forte. A gente vai pregar letras e sons, vão ter os sons brandos, fortes e nasais, e a gente vai estar lidando com a ortografia no que diz respeito aos dígrafos. Aqui ele fala, ó, que bom vê-los, né, por aqui de novo. A gente está iniciando um ano letivo, ano repleto de novas experiências, desafios e de muito conhecimento que será compartilhado. Ele fala que a gente vai realizar as tarefas do PET, a gente vai conversar pelo WhatsApp para ampliar nossos conhecimentos, tá? E sempre contando com a ajuda dos familiares, né? Então, a gente vai estar aprendendo de forma significativa. E aí, a gente precisa de estar fazendo as atividades com bastante atenção, porque elas que vão ajudar, né, a gente a acompanhar o seu aprendizado, viu? Olha lá, espero que aproveite para aprender muito nesta aventura. E a gente preparou esse material com carinho. Bons estudos! Olha só, aqui tem atividades. Veja a figura. O que vocês conseguem ver nessa figura? Uma sereia com espelho, né? E ele pergunta, ó. Marque um X no quadradinho em que está escrito o nome da figura. Olha lá, ó. É uma cereja, é uma geleia, é uma sereia ou é uma serena? Que legal, né? Olha, a fonte, é sempre bom dar uma olhadinha na fonte, ó, é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Nas práticas de língua portuguesa. E aí é o que eu falei, a gente tá dando uma retornada para ver se vocês aprenderam direitinho o conteúdo do terceiro ano, né? Muito bom, é o Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional PNAEC. E tá na página 267. A questão 2, ó, lendo e pontuando uma piada. Uma piada é um texto escrito ou oral que conta uma história de final engraçado e que tem como objetivo divertir quem a ouve ou lê. Leia a piada abaixo e pontue corretamente, utilizando ponto final, ponto de interrogação, 2 pontos e travessão. Ó, ele coloca: o irmão e a irmã entram em casa machucados. A mãe ficou preocupada e quis saber o que tinha acontecido. Aí põe ponto final, né? Aqui também tem um ponto final, porque aqui tem maiúsculo, tá? Aqui a gente vai pôr 2 pontos e um travessão aqui. Aí a irmã disse: é que eu escorreguei em uma casca de banana e caí. A mãe perguntou: 2 pontos, né? Travessão. E você, meu filho, como se machucou? 2 pontos, travessão. Eu ri do tombo dela, tá? Então, assim, é muito legal essa piada, né? Porque, olha só, a menina cai, né? E aí o irmão acha cômico, e daí ele vai e a irmã riu, ele riu, né? Em vez dele falar assim, nossa, que pena, você caiu, né? Ele começa a rir e a irmã fala assim, ah, tá, deixa eu te ajudar aí, vai ficar rindo de mim, né? E vai lá e bate nele, né? E até machuca. Pensa para vocês verem a situação, a cena, né? Então aí a mãe pergunta por que ele tinha machucado, ele conta, é porque ele riu do tombo dela e ela ficou muito brava, né? Porque ela não achou nem um pouco divertido e engraçado cair por ter não visto uma casca de banana e escorregado, tá? Essa foi a questão 2, né? Agora vamos ver a próxima questão. Ó, a questão 3.
eu vou dividir para 2 dias, né? Ou deixar a quarta para depois. Porque são 2 semanas que a gente vai estudar essa apostila. Aí fala assim, ó, conte o número de sílabas de cada palavra e depois ligue as colunas para classificar as palavras quanto ao número de sílabas. Aí vocês vão olhar, se tiver dúvida, pode olhar no Google, né? Mãe, irmã, né? Tá bem tranquilo, não tá? Banana e depois machucados. E aí vocês vão colocando aqui, ligando, né? Lembrando que tríade faz referência ao 3, mono ao 1, poli a mais de 3, no caso 4 ou mais, né? E o di referência a 2 sílabas, tá? Então fiquem com Deus e até segunda, né? Para continuar estudando português. Tchau, tchau!